Diz assim o texto: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. A ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada. As suas mulheres, os seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Abigail, a viúva de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 8 desse texto diz que Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam. E então foram à luta. Eu gosto desse texto, porque esse texto, este capítulo de 1 Samuel, capítulo 30, relata um dos momentos mais difíceis na vida de Davi. Antes mesmo dele tornar-se rei, Davi teve que enfrentar esta situação que acabamos de ler aqui em 1 Samuel 30, do versículo 1 até o versículo 20. Davi e os seus homens, eles estavam nesses dias inseridos num período de batalhas, de lutas, e por força das circunstâncias, Davi havia deixado a cidade, chamada aqui de Ziclag, para irem à batalha com aqueles homens, para lutar pela vida, pela segurança, por recursos. E por força dessas circunstâncias, suas esposas, seus filhos, seus familiares haviam ficado na cidade para eles irem à guerra, à batalha. Entretanto, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que ao voltar da batalha, na qual eles não puderam lutar, Davi e os seus homens tiveram uma das visões mais catastróficas ou mais terríveis que alguém poderia imaginar. Os amalequitas, um povo, havia invadido e atacado a cidade onde estavam as famílias daqueles homens, havia incendiado tudo, haviam levado como prisioneiros todos os que ali estavam, mulheres, crianças, os idosos, os servos, todos haviam sido levados cativos, presos. Os inimigos haviam se apropriado da ausência de Davi e do seu exército para estabelecer o caos. O caos estava estabelecido naquela cidade. Davi e os seus homens, quando chegaram àquela cidade, eles já haviam caminhado nos últimos 3 dias cerca de 40 quilômetros aproximadamente. Por certo, estavam famintos, estavam cansados, esperavam desfrutar o conforto do lar aconchegante, encontrar seus filhos, suas esposas, esperavam desfrutar de um momento, de um ambiente adequado. Mas ao invés de achar aconchego, eles se depararam com a verdadeira catástrofe. Para piorar a situação, você que acompanhou a leitura e prestou atenção, aqueles homens então passam a culpar Davi, que era o líder, que era o chefe daquela comunidade. Culpam Davi pela tragédia que eles estavam enfrentando. E aqui a gente se depara com aqueles momentos, aquelas situações, aquelas circunstâncias em que nós encontramos mergulhados em uma pandemia, em uma calamidade e perguntamos: e agora? O que fazer quando não há saída? O que fazer quando a circunstância, a situação à nossa volta aponta para uma realidade que parece que é o fim? Talvez você que está em casa esteja vivendo não a questão tanto da pandemia, do coronavírus, embora isso esteja abalando todos nós, mas talvez seja uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, uma família que já vem enfrentando há algum tempo alguma situação que parece que é o fim do casamento,
que parece que é o fim dos seus filhos, ou parece que é o fim da família. Talvez a gente olhe para várias outras realidades que nós estamos vivendo já, não apenas nesses 3 meses que estão por completar, mas nos 3 anos, ou nas 3 décadas, ou na própria realidade da vida, em que muitas pessoas que estão agora nos ouvindo, nos acompanhando, vivem situações e circunstâncias que sempre estão colocando diante de nós um quadro catastrófico, de fim, de derrota. Então, a pergunta que nós estamos a fazer nesta noite para você, talvez que lá no seu íntimo já olhou e já perguntou para dentro de si mesmo: o que fazer? O que é que eu faço diante dessa situação? O que é que eu faço quando não há saída? E olhando para este momento da história de Davi, aqui em 1 Samuel, capítulo 30, nós podemos aprender alguns princípios que eu quero compartilhar contigo. Em primeiro lugar, quando não houver saída, nós devemos chorar tudo o que tivermos de chorar. Veja aí na sua tela, quando não houver saída, devemos chorar tudo o que tivermos de chorar. Deixa eu me explicar melhor. O versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 30, diz que então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar. Eles choraram tudo o que tinham de chorar. Parece que Davi chorou por 3 razões que eu gostaria de destacar. Primeiro, Davi chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário de destruição. A cidade tinha sido destruída. A cidade havia sido queimada. O caos estava estabelecido. Então, ele chorou pela dor que sentiu ao ver o cenário de destruição. Também, ele chorou por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros. Chorou, talvez, pela desilusão. Chorou por se sentir só no meio daquela tragédia, daquela situação. Então Davi chorou. Então eu quero destacar aqui que há coisas nesta vida que são tolas, pelas quais não vale a pena chorar. Mas há coisas que de fato são dignas de nossas lágrimas, de nosso lamento, de nossa dor. Assim como um dia Jesus chorou quando chegou ao velório do seu grande amigo Lázaro. Ele não ocultou, Jesus, as suas lágrimas. Está em João 11:35. Jesus chorou, não disfarçou, simplesmente chorou. Normalmente, os problemas aumentam quando a gente tenta negá-los. Fazer de conta que eles não existem, não farão com que eles deixem de existir. Pelo contrário, eles fazem aumentar quando nós queremos negá-los, quando insistimos em manter o nosso coração endurecido e não reconhecemos que há um problema, que há algo que não está correto. Chorar não é sinal de fraqueza, mas um sinal de que alguma coisa está errada, de que algo precisa ser feito. Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Quem chora está dizendo que não pode se conformar com a catástrofe. Quem chora está dizendo que precisa reagir diante da crise. Quem chora reconhece para si mesmo e para os outros seus limites e suas fraquezas. Por isso, quando não houver mais saída, nós devemos chorar tudo que tivermos de chorar, como sinal de nossa fraqueza, de nossa fragilidade, como sinal de que alguma coisa está errada. Chorar por esse casamento, chorar pelo filho, chorar pela família, chorar pelo nosso país, chorar pela sociedade, chorar pelo caos que está estabelecido. Qual tem sido a sua alternativa? Qual tem sido sua atitude? Negar? Quem estuda psicologia ou quem se dá por curiosidade a ler alguma coisa sobre o assunto, vai ver que na psicologia, especificamente na área da psicanálise, você vai ouvir falar
dos mecanismos de defesa. Quando o nosso eu, nosso consciente, inconsciente, estabelece mecanismos para criar para nós ou para os outros uma imagem nossa, para nós mesmos ou para os outros, que não condiz com a realidade. E um desses mecanismos de defesa é a negação. Quando a pessoa nega para si mesmo ou nega para os outros aquilo que é real. Por isso, aprenda esse princípio, embora às vezes para o nosso tempo, em nossa geração, as pessoas tentem se mostrar forte, negando a realidade, mostrando uma coisa que na verdade não é. O chorar pode ser uma grande virtude. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Porque chorar é uma qualidade do ser humano, de você ser humano e como homem, como ser, chorar o que for preciso chorar. Derramar sua alma diante do Senhor, colocar-se inteiramente diante do Eterno. Segundo lugar, quando não houver saída, é preciso buscar forças em Deus. Davi estava no fundo do poço. Davi estava diante de um caos, de uma situação estabelecida que o fez chorar tudo o que naquele momento ele tinha forças para chorar. Ele perdera a família, eles haviam perdido os seus bens, eles haviam perdido tudo aquilo que até então eles haviam conquistado. Aqueles que antes o defendiam, agora estavam contra ele, contra Davi. Era o fim de linha. Que esperança poderia haver para aquele homem? Porque agora ele está só. Não tem esposa, não tem filhos, não tem parentes, não há amigos. Seus guerreiros agora se voltaram contra ele. Ele está só. Mas ao invés de culpar a Deus, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz assim: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Ou conforme outra versão bíblica, Davi se reanimou no Senhor. Ele se fortaleceu. Porque quando tudo chega ao final, quando tudo parece ser o fim, só Deus pode nos levantar. Só Deus pode estender a mão e levantar o caído. Quando tudo chega ao final, quando as nossas forças se esvaem, quando não há mais o que fazer sobre uma perspectiva humana, é preciso se fortalecer no Senhor, se achegar a Deus. Então você que está em casa, que já perdeu as forças, que se sente sozinha, que todos lhe abandonaram, que todos lhe deixaram, quando tudo chega ao final, e se você chegou ao final do poço, com Deus há uma chance, com Deus há esperança, em Deus há novas expectativas, novas possibilidades, porque o Deus do impossível, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. Amém. Nos momentos mais críticos, aonde você tem buscado forças? Nos momentos mais críticos, você tem buscado forças nas pessoas e não tem encontrado nelas. Nos momentos mais críticos, você tem buscado fugir da realidade na bebida, se alcoolizando e fazendo de conta em um mundo irreal que aquela fantasia de fato vai resolver o problema. Onde você tem buscado forças? No dinheiro, nos amigos ou em Deus? O apóstolo Paulo, o homem que sofreu, que passou por tantas lutas, escrevendo aos Efésios, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso, quando não houver saída, você precisa buscar forças em Deus. O Salmo 84 diz que bem-aventurado aquele cuja força é o Senhor. Faça de Deus a fonte de sua força. Porque se você está no fundo do poço, achando que não há mais o que fazer, olhe para o alto e saiba que o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Que Deus não perdeu o controle só porque você perdeu o controle.
Se fortaleça no Senhor, se reanime no Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da angústia, na hora do medo, na hora do pavor, na hora da catástrofe. Quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Sabe por quê? Porque Ele é Deus conosco. Ele é quem nos dá força e coragem. Terceiro lugar, quando não houver saída, busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Davi optou, diante daquele quadro, daquela catástrofe, daquele caos, buscar a direção de Deus. 1 Samuel 30, versículo 8, a Bíblia vai dizer que então Davi foi então a Deus e perguntou ao Senhor: devo prosseguir o bando? Devo correr atrás do que foi perdido? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você alcançará e libertará os prisioneiros. No momento de desespero, no momento de se arrancar os cabelos, no momento de pânico, Davi parou para buscar a direção de Deus acerca do que deveria fazer naquela hora catastrófica. Neste momento, Deus lhe deu uma resposta positiva, animadora. Eles deveriam ir, pois certamente alcançaria os inimigos e libertaria os prisioneiros. Pode parecer complicado para você, para mim, para nós. Mas o que Davi fez na hora da situação presente e difícil foi parar para ouvir o que Deus tinha a lhe dizer sobre o assunto. Nós corremos tanto, nós somos tão ativistas, e quando as situações fogem do nosso controle, a gente ainda continua achando que é no desespero que a gente vai resolver as coisas. O que Davi fez, de acordo com 1 Samuel 30, versículo 8, foi consultar a Deus. Quando não houver saída, busque a direção de Deus. Busque a Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Busque a direção na palavra do Senhor. Busque, consulte a Deus na sua palavra, e você encontrará na palavra de Deus sabedoria para agir. Você encontrará na palavra de Deus luz para iluminar o teu caminho quando tudo virar trevas. Quando a dúvida, o medo, a escuridão tomar conta de sua alma, da sua mente, dos seus pensamentos, busque em Deus direção, porque Ele é luz que ilumina o nosso caminho e o nosso entendimento. Mas em quarto e último lugar, quando não houver saída, disponha-se a batalhar. Quando não houver saída, quando tudo apontar para o fim, para a destruição, é preciso dispor-se, levantar-se para ir à batalha. Era um esforço que Davi precisava realizar naquele momento. Não havia outra maneira de reverter aquele quadro ou aquele cenário catastrófico. Não havia outra maneira. Deus disse que a vitória era certa. Quando ele consulta, Deus havia dito: vá, você vai alcançá-los, você vai vencê-los. Mas embora Deus tenha dito que a vitória era certa, era ele, Davi e os seus homens que deveriam batalhar. Por isso Deus diz: persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ninguém reverte o caos de braços cruzados. Ninguém salva um casamento sem fazer nada. Ninguém recupera um filho abandonando ou deixando. Ninguém realiza mudanças efetivas sem a condição de partir para a batalha, sem ter uma atitude proativa, uma atitude que o faça levantar, erguer-se.
Por isso a Bíblia vai dizer aqui em 1 Samuel 30, versículo 17, que Davi atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Ele batalhou, ele lutou, ele foi à guerra, ele foi à luta. Vá à luta, siga em frente, não há por que desistir. Seja firme, seja forte, seja crente. O Deus do impossível é Deus conosco, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos anima, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Mas ninguém reverte o caos de braços cruzados. Por isso mesmo que o quadro em que você está inserido aponte para o fim, de que não há mais saída, disponha-se a batalhar. Batalhe pelo seu lar, batalhe pelo seu casamento, batalhe pela sua vida, batalhe por uma mudança, por uma transformação. Lute! Porque Deus estará contigo. Pelo que você precisa batalhar hoje. Pelo que é que você precisa batalhar hoje? Pela sua fé, pelo Evangelho. Pelo que é que você precisa batalhar hoje? Por uma sociedade mais justa, por uma sociedade melhor. Pelo que é que você precisa batalhar hoje? Pela paz, de ser um pacificador, de ser um instrumento de Deus. Pelo que é que você precisa batalhar hoje? Por isso, nós destacamos nesta tarde esses quatro princípios que a gente tira do exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, não deixou de ter lutas, de se deparar diante de caos e catástrofes, mas que, embora tivesse vivido isso, não deixou de reconhecer a sua humanidade. Chorou o que precisava ser chorar, lamentou o que precisava lamentar, reconheceu as fraquezas que precisavam ser reconhecidas, e após fazer isso, esvaziar-se de si mesmo, do seu orgulho, de suas pretensões humanas e reais, de que ele pode por si mesmo resolver o problema do mundo. Ele se reanima em Deus, ele se enche de Deus, ele se alegra em Deus, ele se fortalece em Deus, e ao fortalecer-se em Deus, este homem parte para a batalha. Consultando ao Senhor, este homem parte para a luta. Que Deus lhe ajude a ser um homem e uma mulher, que quando o quadro apontar para o fim, você não desista da vida, nem do seu lar, nem de sua família, nem de seus sonhos, nem de seus planos, nem de tudo aquilo que você construiu até hoje, e que essa circunstância, essa pandemia está roubando e tirando tudo. E se depois de tudo isso passar, ficar apenas o caos, chore. O que precisar ser chorado, chore com todas as suas forças. Mas se reanime em Deus, se alegre em Deus. Consulte ao Senhor, refaça a vida, reconstrua a vida e parta para a batalha de novo. Que Deus, você quer um bom motivo para batalhar? Você quer uma razão para batalhar? Lembre-se que toda e qualquer batalha que eu ou você venhamos travar não se compara com a batalha que Deus travou para que fôssemos reconciliados com Ele. Por amor de nossas vidas, Jesus travou a maior de todas as batalhas. Por amor de nossas vidas, Deus Pai sacrificou o seu Filho na cruz do Calvário para reconciliar-nos com Ele mesmo. Deus não desistiu, bem como não desistirá, e sempre batalhará por nós, porque o Deus do impossível não desiste de nós. É fato que não há ganho sem dor, não há ascensão sem adversidades, não há progresso sem problemas, não há vitória sem batalhas. Continue batalhando. Jesus chorou por nós no Getsêmani. Jesus travou uma grande batalha por mim e por você. Jesus seguiu a orientação de Deus para que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele foi até a cruz. Ele travou a maior de todas as batalhas. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele conquistou para nós a vitória sobre a morte, quando morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Você quer um bom motivo para batalhar?
Olhe para Jesus, que batalhou até o fim. Continue olhando para Cristo e nele você encontrará sempre razão para continuar vivendo. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.